Olá, vamos continuar resolvendo os exercícios, né? Resolvendo principalmente os exercícios, ou melhor, os circuitos mais comuns com a utilização do Unpop. Lembrando, né? São duas propriedades que a gente precisa mais. Além de lei de Kirchhoff, lei de Ohm e essas coisas todas, a gente precisa de saber que as entradas do Unpop não têm corrente, é zero, é nulo, e é considerado um curto-circuito virtual entre as entradas, ou seja, VP igual a VN. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos com mais uma configuração. Essa configuração aqui é chamada de amplificador não inversor. E um pouquinho diferente do inversor, né? Mas porém bem parecido, né? O que nós temos? Nós temos o nosso R2 fazendo a realimentação, tal como no inversor, certo? Nós temos o R1 aqui colocado agora ligado ao terra, certo? Fazendo uma pontezinha aqui com terra. E agora a nossa entrada, ela está na porta não inversora, certo? Nosso VI. Na inversora estava ligado no zero, né? Bom, e a saída está aí, né? E o princípio é o mesmo, né? Vamos colocar uma corrente I aqui. Como não tem nenhuma entrada de corrente aqui na entrada inversora, essa corrente toda passa para cá. E nós sabemos que aqui nós temos VN, certo? E aqui nós temos VP. VP e VN são iguais pelas considerações ideais, certo? Bom, aí nós vamos fazer basicamente uma malhazinha aqui, uma análise aqui. Ó, se a corrente I está nesse sentido, isso significa que eu considerei que zero é maior que VN, ou seja, a diferença de potencial entre os terminais de R1 é 0 menos VN. Isso dividido pelo próprio resistor, R1, eu tenho uma corrente, certo? A diferença de potencial do resistor, 0 menos VN, dividido pelo resistor, eu tenho a corrente, lei de Ohm, certinho? Bem, aqui no R2, né, eu vou ter VN menos V0, dividido por R2. Bom, precisamos entender corretamente que quando eu coloquei esse sentido da corrente, essa setazinha desse lado de cá, certo? E não o contrário, eu estabeleci que Vn igual a V0. Vn é maior que V0, desculpa. Vamos lá. Eu já vou fazer aqui o que a gente precisa aqui, que Vi é igual a Vp. Isso significa que também é igual a Vn, certo? Ou seja, Vn é igual a Vp, as considerações ideais, já que Vi está entrando aqui em Vp, Vp é igual a Vi, que é igual a Vn. Então eu vou pegar essas duas expressões aqui, essa parte da igualdade, jogar fora essa corrente, certo? Esse zero vai embora, esse Vn vira Vi, ou seja, menos Vi dividido por R1 é igual. Vn vira Vi, né? Vi menos V0 dividido por R2, certo? Opa, ficou meio desfocado aqui, vai lá, só vou repetir, ó. Menos Vi, ó, tava lá 0, menos Vn. Vn é igual a Vi, certo? Então ficou menos Vi, o 0 joguei fora, dividido por R1. E aqui Vn fica Vi menos V0, certo? Beleza. Multiplica em cruz, ou seja, menos R2. Vi é igual R1 Vi menos R1 V0. R1 multiplicou esses dois, R2 só multiplicou aqui lá. Bom, eu tenho dois termos aqui com VI e um termo com V0. Vou separar eles. Para deixar já certo a questão de sinais, eu vou passar esse R1 V0 para o lado de cá, certo? Ou seja, E1 V0 é igual. Aí esse R1 VI permanece, correto? E esse R2 VI vem para cá com sinal positivo. Beleza. Facinho demais, né, gente? Brincadeirinha de criança, né? Bom, o que eu vou fazer aqui? Aqui VI está em evidência. Vou colocar em evidência, tá nos dois termos, certo? Então vai ficar R1 V0 é igual VI R1 mais R2, certo? E aí, vou pegar o VI passar aqui dividindo e R1 passando dividindo também. Então vai ficar V0 sobre VI é igual R1 mais R2, todos divididos por R1. Repara, esse R1 aqui, ó, vai passar dividindo todo mundo aqui. E o VI vai passar dividindo.
O único cara que sobrou aqui desse lado foi o V0. Então fica assim. Maravilha. O que eu posso fazer aqui? R1 sobre R1 é 1. E R2 sobre R1. Então, a relação do amplificador inversor, basicamente de ganho, ou seja, V0 sobre VI, que é igual ao seu ganho, é igual a 1 mais R2 sobre R1. Beleza. O que significa isso? Qual é a interpretação disso? Eu tenho o ganho e todas as partes relativas ao amplificador operacional relacionados somente a dois resistores. Ou seja, tá muito fácil eu pegar e configurar esse amplificador com ganho de 10, 9, 100, 200, somente fazendo uma relação de R1 e R2. Muito diferente de um amplificador com transistor, que implica em muito mais cálculos e precisa de muito mais coisa, certo? Outra coisa interessante a notar é que esse amplificador tem ganho sempre igual a 1 ou superior a 1, ou mais de 1, porque ele já tem um 1 aqui. E por mais que eu faça essa relação aqui, ó, 0 sobre R1, certo? Faço R2 igual a 0, eu vou ter um ganho sempre superior, igual ou superior a 1, certo? Outra coisa que eu acho interessante comparar aqui é aquela linhazinha de 0 que eu fiz lá com o amplificador inversor. Como eu falei, acho que eu vi isso aqui lá com o livro do Antônio Pertence Júnior. Você coloca ali um 0 aqui assim, ó, e você coloca um resistor como se fosse o R1. E aqui você coloca a tensão VI de entrada, certo? E como se fosse uma continuação de barra, você coloca o R2, certo? E aqui você tem a sua tensão de saída V0. Ou seja, se você aumentar ou diminuir R1, aumentar ou diminuir R2, você tem essa proporcionalidade. Se você aumentar a VI, o V0 vai aumentar também e assim por diante, tá? Uma coisa importante a ser ressaltada aqui, né, é que nós, na relação de ganho, não temos nenhum sinal de zero, sinal negativo, desculpa. Ou seja, significa que não inverte. Ou seja, se eu colocar 1, vai ficar 1 mais alguma coisa de ganho, certo? Mas eu não tenho a inversão, como se fosse lá no amplificador inversor. E por isso o nome não inversor. Ok? Valeu. Ok. Vamos para mais um circuito aqui. Esse aqui é o circuito somador. Como eu já expliquei para vocês, a parte de amplificador operacional, ele é chamado também de processamento analógico de sinais. Isso significa o seguinte, que com os sinais aqui que eu consigo colocar, eu consigo fazer processamento deles, somar, dividir, multiplicar, subtrair e assim por diante. Nós já vimos as duas configurações, inversora e não inversora, em que nós conseguimos multiplicar por um ganho, certo? E aqui a gente vai ver que a gente consegue somar sinais. Bom, o circuito somador, ele pode ter múltiplas entradas, né? Aqui eu estou colocando somente 3, V1, V2 e V3, certo? E ele pode ter 5, 10 e assim por diante. Essas entradas estão aqui conectadas na entrada inversora, enquanto que o terra está conectado à entrada não inversora, certo? Bom, eu tenho as mesmas propriedades lá das configurações ideais, certo? Ou seja, VN, VP, que são iguais. A corrente aqui sobre as entradas é nula, né? Não tem corrente, certo? E para resolver esse circuito, o que eu vou fazer? Eu vou considerar uma corrente 1 aqui, uma corrente 2 aqui e uma corrente 3 aqui. E uma corrente F aqui. Bom, se eu não tenho nenhuma entrada de corrente no terminal de entrada, não há circulação aqui, todas essas três correntes em 1, 2 e 3 que chegam nesse ramo aqui, nesse nó, certo? Eles vão ter que obrigatoriamente passar por RF, ou seja, vir para cá. Isso significa que I1 mais I2 mais I3 é igual a IF, certo? Maravilha. Agora, quem é I1? I1 é igual. I1 é essa corrente que circula sobre o resistor R1, certo? Então, é a diferença de potencial sobre o resistor, V1 menos Vn, certo?
dividido pelo resistor, R1. Bom, quem que é I2? V2 menos Vn dividido por R2. Quem é I3? V2, V3 dividido por Vn dividido por R3. E quem é IF? IF é essa diferença potencial, Vn menos V0 dividido por RF. Mais uma vez, o que nós temos aqui? Nós temos uma diferença de potencial. E quando eu coloquei o sentido da seta desse lado para cá, ou seja, a corrente está fluindo da esquerda para a direita, significa que o maior potencial está à esquerda, certo? Enquanto que o menor potencial está aqui. Então, por isso que é V1 menos Vn, Vn menos V0 e assim por diante. Somo todas essas correntes. Vai dar uma equação relativamente grande aqui, mas é tranquilo. Coisinha de criança. Olha lá. V1 menos Vn dividido por R1 mais V2 menos Vn dividido por R2 mais V3 menos Vn dividido por R3. Isso aqui é igual a Vn menos V0 dividido por RF, certo? Beleza. Agora, uma equação grande dessa aqui, com um monte de variável, né? O que eu posso fazer? Bom, eu sei que Vp é igual a Vn, certo? E o nosso Vp está ligado aonde? Está ligado ao terra. Isso significa que Vp é igual a Vn, que é igual a zero. Tudo que tiver Vn nessa expressão, eu posso colocar como zero e logo suprimir, não usar mais, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V3 sobre R3 igual a menos V0 sobre RF, certo? Lembrando lá, ó, o Vn está aqui, ó, Vn menos V0 sobre RF, certo? Então ficou essa expressão, que está quase o que a gente pode, o que a gente quer, né? Bom, eu não vou conseguir fazer uma relação V0 sobre V1. Eu posso até conseguir, mas não vai ficar muito interessante, né? O que dá de fazer aqui? Eu vou passar esse V0. Eu vou simplesmente trocar, assim, rotacionar a equação, a igualdade e tal. Não vai ter muitas mudanças, basicamente, né? Mas, bom, já vou fazer aqui para... Eu ia fazer um passo a mais aqui, mas vai ficar meio complicado. V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V3 sobre R3. Podia ter feito isso antes, mas tá beleza. Vamos gastar papel. Ó lá. E a letra tá feia pra caramba, né, gente? Mas faz parte. Eu vou pegar, ó, esse menos e esse RF, certo? O RF tá aqui embaixo, dividindo. Então vai passar para lá multiplicando. Então eu vou colocar menos RF multiplicando todo mundo. Isso significa que eu vou chegar em V0 igual a menos RF, que vai estar multiplicando tudo que está aqui. V1, R1, mais V2, R2, mais V3, R3. Certo? Então, essa é a expressão do meu amplificador somador. E onde eu uso isso? Tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho várias entradas sendo reguladas, ou podendo ser reguladas por resistores, um ganho geral de RF, certo? Dá um ganho geral para todo esse circuito. O que significa isso aí, basicamente? Você já viu mesa de som? Aquelas mesinhas de som que você regula o som individual, aumenta o volume master e assim por diante? Basicamente é isso que essa expressão mostra, tá? Vou repetir ela aqui para a gente ter uma noção bem interessante aqui, ó. O meu V0 seria como se tivesse a saída do som geral, certo? Menos RF que está multiplicando todo mundo. Significa que quanto maior for esse RF, maior vai ser a meu V0, certo? E aí eu tenho V1 sobre R1. Repara, R1 está dividindo V1, certo? Então, se eu aumentar R1, significa que eu vou diminuir a participação de V1 em V0. É como se eu pegasse, vamos supor aqui, 2 dividido por 1, sai 2.
2 dividido por 10 sai 0,2. 2 dividido por 100 dá 0,02, certo? Então, quanto maior for o meu R1, menos participação vai ter V1 em V0. A mesma coisa pode acontecer, então, com V2 sobre R2, certo? Então, na mesa de som, eu posso regular individualmente o volume de cada um dos instrumentos, seja a guitarra, violão, teclado, ou então aquele cara que está cantando mal, né? Aquele cara que tem uma voz ruim, você baixa o volume dele lá na mesa de som. O cara canta muito bem, aumenta o volume de som dele, do microfone dele e assim por diante, certo? E V3 sobre R3. Como eu comentei lá no começo, né? Você pode ter múltiplas entradas. Então eu posso ter um V4 sobre R4, um V5 sobre R5 e assim por diante. Posso ter também só duas entradas, V1 sobre... E é claro, se eu pegar e tirar todas as entradas, se eu deixar somente uma, certo? Eu volto a ser um amplificador inversor, certo? Então esse aqui é um amplificador somador, muito utilizado em mesas de som e também em instrumentação, em que você capta vários sinais, né? Então você pode, por exemplo, quem está fazendo o controle de automação, né? Você pode pegar um circuito desse aqui e somar, fazer um controle adaptativo, integral, derivativo, somar tudo isso. Cada uma dessas partes aqui vai compor uma saída do seu controle e assim por diante. Ok, gente, obrigado.